Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nossas palavras revelam se Jesus está perto ou longe do nosso coração. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Às vezes, parece impossível descobrir o que uma pessoa pensa, mas Jesus nos ensinou que a boca fala do que o coração está cheio. Quando uma pessoa ela passa por algum trauma ou ela não consegue aceitar alguma coisa que aconteceu na vida dela, ela repete aquela história o tempo inteiro. Por quê? Porque o tempo inteiro ele pensa naquilo e não consegue aceitar. Então ele revive aquela dor a todo instante. Por quê? Porque nós só sentimos o que nós pensamos. Quando nós não conseguimos aceitar alguma coisa, até mesmo quando nós tentamos fazer algo que não dá certo, nós ficamos pensando de forma recorrente naquilo até que ponto? Até que nós possamos encontrar uma solução. Só que tem coisas que não dá para você chegar no Google e pesquisar e tentar encontrar uma resposta. Nem sempre é fácil você chegar numa pessoa e falar, olha, você precisa perdoar, você precisa aceitar, você precisa seguir em frente. Porque nesse mundo nós não fazemos o que nós queremos. Existe uma falsa sensação de que nós temos o controle. Só que se nós não escolhemos o que nós sentimos, como nós podemos controlar alguma coisa? Como que uma pessoa que é ciumenta, ela pode controlar o gênio dela? Como que uma pessoa que está triste ou com depressão, ela pode controlar o sentimento dela? Nós não temos o controle. E quando falta sabedoria, nós não temos humildade para aceitar isso. E essa é a razão que nós sofremos e vivemos essa eterna busca, como se algo exterior pudesse mudar aquilo que existe dentro de nós. Na nossa cabeça parece que algo de fora precisa acontecer para que algo interno entre dentro de um contexto maior e a satisfação ela possa aparecer. E isso tudo é ilusão e é a forma que o diabo engana todas as pessoas. Mas nós, depois que nós começamos a ler a palavra de Deus e adquirimos sabedoria e aceitamos as palavras de Jesus Cristo, nós paramos não apenas para ouvir a mensagem, mas para obedecê-la. Temos um discernimento maior sobre as coisas. Se a gente vai lá em Lucas 6, versículo 43 a 46, a palavra do Senhor ela diz assim: a árvore boa não dá frutas ruins, assim como a árvore que não presta não dá frutas boas, pois cada árvore é conhecida pelas frutas que produz. Não é possível colher figos de espinheiros, nem colher uvas de pés de urtiga. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no coração, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más, pois a boca fala do que o coração está cheio. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? De quem são essas palavras? De Jesus. Isso daqui é como se Lucas estivesse descrevendo o sermão da montanha. Então essas palavras também estão lá em Mateus. A árvore boa não dá frutas ruins. Vamos tentar deixar esse exemplo um pouco mais claro? Vamos imaginar que você chega, tem 2 pés. Um tá com as folhas verdes, um tá bonitinho, tá saudável, e do lado tem um pé que tá totalmente seco. Se você tivesse que falar qual dos 2 pés vai dar frutas melhores, qual você escolheria? Aquele que aparentemente está melhor. E é justamente isso que Jesus está dizendo. Olha, a árvore boa não dá frutas ruins. Assim como a árvore que não presta não dá frutas boas. Olha, essa árvore seca, ela não vai dar fruta boa. E essa árvore que está boa, ela não vai dar fruta ruim, ela não vai deixar de produzir. Talvez você possa entrar no embate do gosto, do tamanho, da forma, mas ela está dando um fruto. Isso é inegável. A qualidade, ela está dando alguma coisa. A outra é incapaz de entregar alguma coisa.
E assim somos nós. Ou nós entregamos alguma coisa ou nós não entregamos nada. E aqui tem um ponto. Como o diabo é o pai da mentira, é o pai da ilusão, é o pai da alucinação, quando nós somos uma árvore seca, o que o diabo planta na nossa cabeça? Não, você consegue sim dar frutos bons. Sabe o que é o problema? É que você não tem isso. Sabe o que é o problema? É que você não tem aquilo. O problema é que essa outra árvore aí teve tudo e você não teve nada. E a gente coloca a culpa nas coisas e nas pessoas. Porém, isso torna alguma árvore boa? Por eu culpar as pessoas? Não torna. E assim nós nos tornamos amargurados de coração. Nos tornamos pessoas odiosas. Por quê? Porque da nossa boca só sai maldade, só sai mentira, só sai fofoca, só sai inveja, só sai aquilo que não agrada a Deus. Então, se eu quiser conhecer uma pessoa, é só ouvir o que ela fala. Tem coisas que são recorrentes. Todo dia ela reclama de alguma coisa e te conta a mesma história. É uma pessoa que está dentro de um loop de não aceitação. Ela não conhece a verdade e o diabo ainda continua iludindo ela acreditando que se fosse diferente, porque a culpa é da pessoa, e a pessoa é isso, e a pessoa é mentirosa. Então, nós queremos encontrar as virtudes de Deus numa pessoa que não tem Deus. Eu quero pegar uma árvore seca, e eu não sei por quê. Eu olho a árvore seca, eu sei que é uma árvore seca. Como eu sei? Porque eu não escuto falar de Jesus, eu não escuto falar de Deus, não existe temor, não existe perdão, não existe nada. Só que na minha expectativa eu acho que aquela árvore vai dar fruto bom, que ela vai falar a verdade, que ela vai ser fiel, que ela vai ajudar, que ela vai acolher, que vai ser uma pessoa grata. Onde está o problema disso tudo? Está em mim, não está nos outros. Quem escolheu ser árvore seca? Nós nascemos todos árvores secas, todos. Não existe uma pessoa que não peque, não existe uma pessoa que não faça o que é errado. Longe de Deus, tudo que nós somos pecadores, interesseiros, pessoas que vivem buscando o próprio prazer e os próprios interesses e sempre tentando tirar vantagem das coisas. É só isso. E nada além disso. E qual é o resultado dessa vida? Tristeza, escuridão, solidão, abandono. Carência, ansiedade, aflição, medo, raiva, ódio. Esses são os frutos da ausência de Deus. Então, quando nós começamos a entender que eu consigo olhar o resultado da vida da pessoa, e não é porque uma pessoa fala que acredita em Deus que isso vai trazer frutos, porque os frutos vêm da palavra, de eu aceitar a palavra, de eu acolher a palavra, de eu demonstrar a palavra. Porque a coisa que eu mais vejo são pessoas que se aproximam de Deus por uma causa. Ah, o meu marido perdeu o emprego. Ah, a minha filha está doente. O meu genro isso, o meu coisa aquilo, o meu casamento acabou. E elas têm uma causa, que não é a tristeza, não é o abandono, não é a necessidade, não é a fome da alma. Não, são coisas desse mundo. E essas pessoas que se aproximam de Deus por interesse, sabe quem que elas encontram? O diabo. O diabo vai acolher, vai dar e vai falar, olha, agora vai ficar tudo bem. Daqui um pouco ele vem, passa uma rasteira de novo. E passa uma rasteira de novo. E a vida da pessoa só vai gastando tempo. E é um quase em tudo que ela vive. Quase teve, quase deu, quase foi, quase isso. E são árvores secas brincando de ter frutos de imaginação. Pois cada árvore é conhecida pelas frutas que ela produz. Não é possível colher figos de espinheiros, nem colher uvas de pés de urtiga. Por cada árvore é conhecida pelos frutos que ela produz. Pergunta, autocrítica, qual fruto você produz? Quais são os seus frutos para Deus? E aí? Dar dinheiro para a igreja não é fruto, tá? Já falou do evangelho para alguém? Já ajudou uma pessoa? Já deu uma Bíblia? Já testemunhou? A sua vida é um testemunho válido de Jesus? Jesus, ele mudou a sua vida, onde as pessoas olham falando, olha, ele era assim e agora ele mudou. Tem um antes de Cristo e um depois de Cristo, tem um velha criatura e um nova criatura, tem uma pessoa que não conhecia a palavra e hoje ela conhece a palavra, tem uma pessoa que ouvia a música do mundo e hoje escuta louvores, uma pessoa que se arrependeu dos seus maus caminhos, que confessou os seus pecados e que se converteu, ou não? Uma pessoa que apenas usou a tradição para frequentar uma igreja porque os pais mandavam. Você vê como Jesus ele fica vazio?
É como se uma árvore seca nunca quisesse dar frutos. Eu tô contente assim, foi assim que eu aprendi, é assim que eu vou morrer. Isso é tradição de família, vem assim. Tá bom, quer continuar árvore seca? Fica à vontade. E olha que ele faz um comparativo entre duas coisas. Colher figos de espinheiros. Espinheiros é uma erva daninha, ele não servia para nada. Nem colher uvas de pé de urtiga. Então ele pegou duas coisas que eram extremamente valorizadas naquela época, figos e uvas, e comparou com coisas que não têm valor. Falou, cara, vocês estão pegando essas coisas sem valor e estão esperando isso. Você está pegando uma pessoa sem Deus e está esperando o amor. Você está pegando uma pessoa sem Deus e está esperando a verdade. Você está pegando uma pessoa sem Deus e quer fidelidade. Você está pegando uma pessoa sem Deus e quer lealdade. Você chama de amigos as árvores secas. E quando as árvores secas, elas não oferecem fruto nenhum, muito pelo contrário, só vem decepção, você fala, nossa, você escolheu se relacionar com essas pessoas. Você colocou essa pessoa, você subiu no altar com essa pessoa, você não se importou em saber o que Jesus queria para você, você só queria sair de casa, você só queria ter alguma coisa, você só queria uma família, você só quis realizar um sonho. E quantas pessoas não realizaram o sonho? E hoje já não tem mais o que sonhar. Porque vem a realidade. E a realidade é que uma relação sem Deus ela é insuportável. E aí nós vemos homens sempre trocando. As velhas pelas novas e as velhas amarguradas. Dizendo, olha, pegou uma mais nova. O problema é o mesmo. Pessoas sem Deus são pessoas sem Deus. Árvore seca, seja velha ou seja nova, é árvore seca. E eu, ao invés de querer trazer valor para a minha vida, trazer um processo de reflexão para ver os meus frutos, não, fico olhando e pondo defeito na vida de todo mundo como se eu fosse uma vítima. Ou a gente começa a aceitar que a vida sem Deus ela nunca poderia ter dado certo e que as pessoas que tentam fazer dar certo algo sem Deus, elas sacrificam os seus chamados. Tem gente que para ela o importante é ter o que comer, o resto que se lasque. O importante é ter um dinheiro, é ter um negocinho, ela não se importa. Não é à toa, se a gente achar que virtude é isso, não existiria prostituta que troca sexo por dinheiro. E não existiria gente que compra achando que aquilo é amor e se ilude. Não existiria gente que não sabe o seu valor, que se entrega para qualquer coisa e qualquer porcaria que aparece que não tem Deus. Então tudo é ilusão. Quem disse isso? Salomão. Tudo é ilusão. Está muito bem claro que sem Deus nós não conheceremos a verdade e nós não saberemos de nada. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração. Como que uma árvore seca pode tirar alguma coisa? Como que uma pessoa ela pode ser boa? Eu adoro gente que fala que as pessoas são boas. Não, ele é uma boa pessoa. Quais são os frutos? Cadê os frutos? Me mostra os frutos. Cadê o arrependimento? Cadê a mudança de vida? Porque é impossível estar tomado pelo Espírito Santo e fazer de conta que não tem nada acontecendo. É impossível Deus não querer me usar. É impossível eu estar cheio do Espírito Santo e não me tornar um servo de Deus, e não anunciar a mensagem de Deus e continuar vivendo a minha vida como se não importasse, como se o mandamento não fosse amar o próximo. Como que eu amo o próximo cuidando só da minha casa? Como que eu amo o próximo cuidando da vida dos outros? Porque cuidar da vida dos outros, você cuida da vida de todo mundo. Não cuida do próprio filho, não cuida da própria filha, não cuida do pai, não cuida da mãe, não cuida de ninguém, mas da vida dos outros cuida. Sabe da vida de todo mundo. Eu nunca vi lugar mais amaldiçoado que salão de cabeleireiro, lugar onde mulher sem Deus fica, coisa de massagem, onde você faz procedimentos estéticos, pessoas que cuidam do corpo e não tem alma. Vigia o que vocês falam dentro desse lugar. Vê se toca louvor num lugar desse. Não toca nada. É vida de todo mundo sendo ceifada, como se aquele bando de gente tivesse alguma coisa. A questão toda vai chegar a vez de cada uma. Porque é impossível a gente chegar no paraíso tendo o diabo dentro da boca. E Deus fala pra gente vigiar. E o que tem dentro do teu coração? É a vida do outro? É querer ter o que o outro tem? É se alegrar com a desgraça do outro? O que Coríntios 13 fala? Não se alegra com o mal. Não se alegra com a desgraça. Você fica feliz quando alguém... Não vou usar a palavra. Mas quando alguém sai prejudicado demais, você se alegra, mereceu, né? Ela merecia, ele mereceu. Não, ele merecia. Essa é a sua felicidade? Mostra só o quanto o diabo está dentro de você. Porque cada um se satisfaz. Quando eu vejo uma pessoa que ela se arrepende dos seus pecados, isso alegra o meu coração.
porque eu sei que Jesus vai entrar dentro da vida dessa pessoa. Mas quando eu vejo alguém fazendo isso, como é triste, porque eu sei que essa pessoa ela sofre. Eu sei que quando ela deita na cama dela, tudo que tem é sofrimento. Que pode chorar até dentro de um chuveiro quando ninguém vê, para sair empoderada ali de dentro. Passa uma maquiagem para ninguém perceber a tristeza. Mas o olho ninguém consegue mentir. Você pode colocar um óculos sim e viver sempre de óculos escuro. Pode tentar passar aquilo que é num seno. Pode enganar muitas pessoas. Mas no fundo você sabe. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Então olha que se eu tenho um depósito, eu estou acumulando. Eu estou acumulando maldade dentro de mim. Se eu não busco a palavra de Deus, se eu não oro, se eu não me arrependo, se eu não confesso, eu só vou acumulando coisa má. Se eu evangelizo, se eu leio a palavra de Deus, se eu escuto louvores, o devocional, se eu vou na igreja, certo? Faz parte, não é tudo. Tudo é Jesus. Tudo que nós fazemos por Jesus, para Jesus, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então vai acumulando. Se eu faço bem, eu tenho um depósito de coisas boas dentro de mim porque eu acumulei. Acumulei buscando o reino de Deus, a sua justiça. Acumulei buscando o amor. Acumulei na presença do Espírito Santo. Isso é acúmulo, isso é prosperidade, isso é bênção. É você ter algo bom para dar. Pois a boca fala do que o coração está cheio. E aqui está a passagem que eu citei no comecinho. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Começa a prestar atenção às pessoas à sua volta. Elas repetem sempre as mesmas coisas? Elas falam sobre o quê? Sobre Jesus ou sobre pessoas? Se for para falar com alguém sobre a vida de alguém, eu prefiro falar de Jesus. Porque a vida das pessoas sem Deus são árvores secas. E o que eu poderia esperar dessas pessoas? Nada. Nada. E eu não estou dizendo isso desmerecendo não, porque eu vivi a minha vida inteira sendo árvore seca. O evangelho não é sobre dividir as pessoas. Nem o joio e o trigo ele foi dividido. Isso daí quem vai fazer é Jesus lá na frente. Mas quando eu prego a palavra é justamente para as pessoas elas despertarem. O arrependimento é justamente isso, é olhar e reconhecer que a vida toda você não fez nada bom. E aquilo que você fez para as pessoas, hoje as pessoas fazem para você. Aquilo que você achava que era impossível, hoje é a sua vez. E sempre vai ter a vez de alguém. Então ou a gente semeia o amor para eu ter um depósito de coisas boas e não depender das pessoas, não depender da atenção, da aprovação de nada, eu só dependo de Deus. Tudo aquilo que eu preciso está em Deus. E aqui vem a reflexão maior. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Que adianta ficar falando que Deus é isso, que Deus é aquilo? Nossa, Deus é não sei o quê. Nossa, porque Deus é maravilhoso, Deus é muito bom. E aí? Por que não fazem o que ele fala? Por que não obedecem a Deus? Por que não se arrependem dos seus maus caminhos? Se a gente continua lá em João 8, versículo 43, 44 e 47, a palavra do Senhor diz assim: Por que é que vocês não entendem o que eu digo? E por que não querem ouvir a minha mensagem? Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe a verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. A pessoa que é de Deus escuta a palavra de Deus. Vocês não escutam as palavras de Deus, porque vocês não são dele. De quem são essas palavras? De Jesus. E você sabe para quem que Jesus estava dizendo essas palavras? Para os fariseus, para os escribas, para as pessoas que eram os religiosos daquela época. Porque eles se diziam filhos de Abraão e devido à linhagem dele, tudo se justificava. Eles não precisariam mudar de vida, eles não precisavam mudar nada. Não porque eu venho de uma família evangélica, não porque tem pastores na minha casa, não porque... E o que isso significa, bebê? Nada, 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 nada.
A vida é sobre cada um, não é sobre os outros. Assim como os pecados do pai não serão pagos pelos filhos e os pecados dos filhos não vão ser do pai, a salvação ela é individual e vem através de Jesus Cristo. Se você não buscou a tua salvação, se você não se arrependeu dos seus pecados, se você não se arrependeu dos seus maus caminhos, eu sei que a doença está na tua vida. Está bombando dentro de você e está só gerando, até chegar o dia que você vai dobrar o teu joelhinho e começar a pensar na tua vida. O problema é que muitos recebem a cura, assim como o exemplo que eu dei, que volta o trabalho e faz, essa pessoa vira as costas e fala, carpe diem, vou aproveitar agora eu vou aproveitar. Como se longe de Deus a gente pudesse aproveitar alguma coisa. Como se viver na escuridão fosse se aproveitar algo. Por que é que vocês não entendem o que eu digo? Essa é a pergunta. Por que é que vocês não entendem o que eu digo? Por que que quando nós começamos a ler a Bíblia, no começo nós não entendemos o que Jesus diz? Por quê? Essa é a pergunta. E Jesus responde, é porque não querem ouvir a mensagem. Esse ouvir a mensagem tem uma conotação que dá para melhorar um pouco. Quando ele fala ouvir, não é só escutar, mas é prestar atenção, é aceitar. É a mesma coisa quando você recebe um conselho ou uma orientação de uma pessoa que você tem consideração. Você escuta o que aquela pessoa fala e considera. Não, olha, ele é meu amigo, ele me disse isso, ou ele é minha mãe, ele é meu pai, é uma pessoa que eu considero muito. Então você para prestar atenção no que aquela pessoa diz, porque você sabe que as intenções dela são boas. E eles não paravam para prestar atenção em Jesus como se ele fosse o Filho de Deus. Eles rejeitavam a mensagem de Jesus porque nós já somos filhos de Abraão, nós já viemos de uma linhagem, nós não precisamos prestar atenção em você. Não, eu já vou na igreja, eu não preciso ouvir o que está na Bíblia, eu não preciso saber o que está na palavra. Não, quem que é esse cara aí? Nós não precisamos, nós já temos o que nós precisamos. E é quando nós entramos nesse lapso de arrogância, nós entramos no mais forte da escuridão. Porque se eu perco a capacidade de ouvir a Deus, aqui vem a pergunta mais interessante ainda. Existem diversas traduções da Bíblia. Ok. Você acha qual é a melhor? A melhor é aquela que você pode entender. Se você se sente mais confortável para ler A, B, C, D ou E, se quiser ler em inglês ou em outra língua, tudo bem. Porque a sabedoria não vem pelo que a gente lê, vem pela revelação do Espírito Santo. Então pouco importa qual das traduções você teria lido. É o Espírito Santo que dá aquilo. Essa é a questão. Se você tivesse uma casa que tem 10 janelas e você abre a janela e entra o sol lá dentro, faz diferença por qual janela o sol entrou? Não faz. Podia ser uma redonda, podia ser um vitrozinho, podia ser um negócio. Por onde ele entrasse, continuaria sendo sol. E nós precisamos entender isso. Que não é por esforço, não é por ser intelectual, não é por estudo, não é por nada. É pela graça e a misericórdia de Deus. É pelo Espírito Consolador. É pelo Espírito Santo. Aí você imagina, ele chegou no pessoal da igreja da época e falou o quê? Vocês são filho do diabo, porque eles diziam que eles eram filho de Abraão. E querem fazer o que o pai de vocês quer. Olha como é interessante. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Não tem nenhum. Olha como Jesus ele já veio aqui e falou, vamos traçar uma linha aqui? Você está ouvindo a minha palavra? Você está obedecendo as coisas que eu digo? Você para prestar atenção? Se eu peço para perdoar, você começa a pensar nisso? Ou não, quer sentir raiva? Se eu falo para não mentir, você fala a verdade ou continua mentindo? Se eu falo para não fazer fofoca, você continua fazendo fofoca? Se eu falo para você olhar sobre a sua própria vida, para não julgar as pessoas, você tem feito isso? Se você não tem feito, árvore seca, filho do diabo. E querem fazer o que o pai de vocês quer. Nossa, mas eu escolho fazer. Eu escolhi ser fofoqueira, mentirosa, ciumenta, eu escolhi ser invejosa, eu escolhi cobiçar as coisas que os outros têm. Você escolheu isso ou isso vem de fábrica, de todo mundo? Todo mundo que não tem Deus vai fazer isso, viu? Então a pessoa, amiguinha, coleguinha sem Deus na tua frente pode... isso aí, amiga, arrasou. Lá atrás tá sentando o aço. O amiguinho tá ali na mesa do bar ali, falando de todo mundo. A hora que você dá uma marcada, vê se ele não vai tentar pegar tua mulher ou pegar alguém da tua família.
Vai lá e conta alguma coisa de alguém, vê se ele não vai lá dar rapada na tua canelinha. E é isso aí. E aí nós queremos que essas pessoas elas sejam virtuosas. Quero escolher pela beleza do corpo. Uma árvore seca. Qual que é a árvore seca mais bonita que você já se relacionou? Deu algum fruto para você? Não deu. Ah, que bom. Fico feliz de saber. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve ao lado da verdade, porque nele não existe a verdade. A intenção do diabo sempre foi destruir. Se a gente olhar qual foi o resultado lá, se a gente vai lá no Gênesis, Adão e Eva, qual foi o resultado? Morte espiritual. Então o assassino aqui nem sempre é o corpo, é o espírito. Ele mata o espírito. Então eles cometeram o pecado e foram expulsos. E o diabo tem matado a alma de muita gente todos os dias. Por isso que você sente vontade de tirar a própria vida. Muitas vezes não tem coragem, porque tem medo de sofrer, de sentir dor. Mas é porque a tua alma já está morta. Já não tem mais porque está vivo. Já não tem mais razão. E não pensa que isso é uma condição irreversível, porque quando Deus volta, tudo volta ao normal. Normal não, porque nunca teve bem, mas você vai começar a sentir coisas que você nunca sentiu. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é seu costume. Então você tem mania de contar história? Tenho. Você gosta de aumentar a história, de distorcer a história para ela ficar mais engraçada, sabe, daquela aumentada, né? Não, eu não minto, eu só aumento. Só deixo mais interessante. Pega um fato que é verdade e junto com uma mentira. E aí? Tem mania de distorcer para não parecer que as pessoas possam te julgar? Nós temos que tomar muito cuidado quando nós não dizemos a verdade. Quando nós queremos alguma coisa e não falamos a verdade. Você não quer fazer tal coisa por um motivo que todo mundo iria achar bobo, porque você tem vergonha, porque você, sei lá, você tem algum tipo de gatilho. E aí, ao invés de dizer a verdade para as pessoas, você vai lá e inventa uma desculpa onde todo mundo consegue aceitar sem olhar isso. Para você tá tudo bem, porque o resultado prático é o mesmo, mas não é assim que funciona a vida. A vida real não é assim. Então quem mente tá com quem? Tá com o diabo. Se você vê uma pessoa mentindo para você, ah não, ele é assim mesmo, ele gosta de contar história de pescador. Então se você precisa mentir, você já sabe com quem que você tá bom? Então ou você começa a vigiar as tuas palavras, a não distorcer as coisas, ou fica difícil. Pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Você já mentiu? Eu já menti. Já menti e quando eu comecei a me converter, o que Deus colocou no meu coração? Por que a gente mente? Para parecer melhor do que nós somos. Para parecer que algo grandioso teve dentro de nós, ou que nós estamos vivendo uma vida, nossa, estou super feliz. Que é a maior mentira que é contada? Essas redes sociais. Você acha que existe aquela felicidade daquele jeito, exagerado? Onde que tem aquilo? Pelo amor de Deus, onde tem aquilo? As pessoas precisam tirar foto e manipular as coisas para parecer que está interessante, para parecer que está legal, nossa, como está despojado. E aí? Será que é isso mesmo? Ou será que é o diabo que está tentando iludir as outras pessoas? Isso é um monte de ilusão. São vidas iludidas, uma conectadas às outras e você imaginando que as coisas vão ficar mais fácil. Você que não tem dinheiro deve achar que o dinheiro vai trazer a felicidade. Aqueles que têm dinheiro sabem que ela não traz. Você que tem alguém deve achar que o alguém vai trazer a felicidade. Aqueles que têm alguém não encontraram. Então tudo aquilo que as pessoas não têm, elas acreditam que se elas tivessem, elas teriam. E aqueles que têm, colocam aquilo como a culpa das coisas. Sempre que eu coloco a culpa em alguma coisa, é porque a verdade não está em mim. Porque o culpado sou eu. O problema sou eu. A pessoa que é de Deus, escuta a palavra de Deus. Você escuta a palavra de Deus? Você lê a Bíblia? Essas são as pessoas de Deus. E a palavra de Deus é todo dia. Todo dia, sem exceção. Só se eu estiver entubado numa UTI. E ainda assim, se eu estiver numa situação dessa, por favor, pode colocar no modo de ouvir lá que eu quero. Que eu não quero ficar um dia longe de Deus, consciente ou inconscientemente. Então aqueles que são de Deus escutam a sua palavra, buscam as suas palavras. Quem não tem esse comportamento é de quem? É do diabo.
Você vai esperar o que dessa árvore seca? Frutos bons? Ai, mas por que não podia ter feito isso? Nossa, tanto tempo junto e foi acabar assim. Nossa, por que não... Não significa nada. Isso não é garantia de nada. Vocês não escutam as palavras de Deus porque vocês não são dele. Então, no começo, quando eu começo a ouvir a Bíblia, eu sou de Deus? Eu não sou. Eu não sou, mas eu tenho vontade de ser. Por isso que eu não consigo entender. E por que depois de um tempo eu começo a entender todas as coisas? Porque eu passo a ser dele. Então olha como na prática, o que está na palavra é o que acontece na nossa vida. Na prática, dá pra gente perceber se Jesus está perto com os ensinamentos dele. Isso é sabedoria. É você saber olhar o mundo e interpretar os espíritos. O que é Deus, o que é o diabo. E glorificar o Senhor por tudo que ele faz. E isso é proteção. Porque eu já não fico ouvindo mais papo. Então eu posso chegar perto de uma pessoa que está corrompida? Posso. O que eu faço? Falo de Jesus. Acabou. Não vou ficar discutindo, não vou ficar brigando, não vou ficar falando da vida dos outros, tem nada. Você tem a opção de sentar, fazer a tua unha, de fazer a tua massagem, cortar o teu cabelo e falar, eu não quero saber, eu não quero ouvir. Ou você também tem a opção de sentar ali e ficar falando de Jesus, falando do evangelho, falando da palavra, falando do devocional, falando que leu na Bíblia, falando do teu testemunho, e é isso. O mesmo ambiente pode se tornar um lugar onde 2 ou mais estiver reunido em meu nome que tá, ou a casa da fofoca, a casa do diabo. Você escolhe. Pode estar tocando louvor ou um sertanejinho ali, gostosinho, né? Gostosinho, vamos me arrumar pra gente sair à noite, beber um pouco pra saber que é desgraçada, desgraçado. Vamos viver buscando essas coisas só e só isso. Só isso. É abençoado na foto e amaldiçoado dentro do coração. Amém? Que o Senhor lhe toque o coração de cada um, porque o evangelho é sobre autocrítica. É sobre eu olhar a minha vida e não a vida dos outros. É sobre eu cuidar sobre o meu chamado. É sobre eu reconhecer que eu sou árvore seca. Faz uma lista dos seus frutos. Faz uma lista do que você tem de bom. Faz uma lista de quantos dias você leu a Bíblia. Já leu a Bíblia inteira, pelo menos o Novo? Faz uma lista, começa a contar os seus dias na presença de Deus e não a contar os seus dias porque alguma pessoa foi embora. Começa a mudar a situação, porque se você mudar, não mudar, você não tem saída. Você sabe por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.